Estamos ao vivo. Deixa eu tirar o óculos para tirar o reflexo. Laércio, já tô on, hein? Deixa eu avisar aqui, ó. On. Boa noite para quem tá chegando, para acompanhar mais essa live aqui no meu Instagram. Hoje vamos falar sobre pesquisa e estratégia. Vamos explicar quais são os passos de uma boa pesquisa e qual a importância dela para ser aplicada depois na estratégia de pré-campanha e de campanha. E para bater esse papo comigo, daqui a pouco o Laércio Menegas, que é aí um grande estrategista e entende muito de pesquisa. Boa noite, Marcelo. Grande Marcelo Natal, estava falando com ele agora há pouco. Um cara que tem contribuído muito para o mercado da comunicação política, grandes eventos, grandes encontros, um cara de network nato. Marcelo, um beijo. Márcia, boa noite. Guilherme, pessoal que está entrando. Esperando o Laércio entrar aí para a gente começar nosso bate-papo. Acabou de chegar, deixa eu convidar ele. Pessoal, lembrando, né? O Laércio falou que vai dar um presente depois para quem estiver no final da live. Ele vai anunciar isso aí. Vai ser massa. E a live fica salva aqui no Instagram. E depois eu compartilho lá no YouTube. Boa noite, Paulo aí do Politic. Cadê o Laércio? Laércio. Boa noite, João. Boa noite, Zacarias, que chegou aí também. Deixa eu pegar a minha água aqui. De praxe, é o momento que eu mais me hidrato é na live. Boa noite, Maxwell. Boa noite, Carlinhos, Santana. Pessoal que está chegando aí. O Laércio deve estar entrando. Enquanto o Laércio não entra, vamos aquecendo aqui a nossa live, batendo um papo com o pessoal que está aqui. Boa noite, Caliane, Pedro, Antônio, que está entrando também. Pessoal, eu sempre falo o seguinte: existe um jeito de você fazer uma campanha, criar uma estratégia sem errar e otimizando os seus resultados. É através de uma pesquisa. Então, para quem ainda nunca teve um contato com pesquisa eleitoral, para entender a intenção de voto, seja qualitativa ou quantitativa, a gente vai explicar um pouquinho como é que funciona essa esfera. E para quem não sabe, uma pesquisa não é simplesmente sair na rua perguntando para a pessoa quem ela vota. Uma pesquisa ela tem várias linhas, ela traz vários dados, ela cria métricas, ela mostra para quem contratou quais são os cenários que o candidato pode encontrar ao longo do caminho dele. Então, por exemplo, uma pesquisa você entende intenção de voto, entende quem as pessoas não votariam, entende os temas principais que englobam ali aquela comunidade. Opa, acho que lá você conseguiu voltar. Aí, acho que agora foi. Vamos ver. Agora, boa noite, Laércio, tudo bem? Boa noite, Márcio, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o convite para a gente fazer esse bate-papo. Sou um grande fã seu, já tem muito tempo. Eu estava querendo fazer essa live contigo já tem algumas semanas, então muito obrigado aí, viu? E por favor, se apresente aí para nossa galera. Márcio, eu que agradeço o convite aí, acompanho o teu trabalho também. E é um prazer estar aqui na noite de hoje, uma noite fria aqui, eu estou em Santa Catarina, você está no Rio, está frio aí, não? Muito frio, inclusive mais frio que o convencional. Não estou entendendo o que está acontecendo, Ah, não. aqui está bem frio realmente, mas é um prazer, uma alegria, numa segunda-feira estar trocando ideia, acompanho o teu trabalho também, gosto muito do teu trabalho. E a gente vai ter aí hoje uma audiência bem bacana, não só com pessoas que trabalham com política, prefeitos, vereadores, já vejo vários entrando aqui, mas também colegas nossos, né? Você falou uma coisa muito verdadeira, a gente acaba conhecendo, fazendo grandes amigos, e aquele cara que você admira, que tem uma caminhada maior que a sua, você acaba o encontrando ou num evento ou num trabalho e acaba virando amigo daquele cara que você já admira, que já é fã. Isso é muito bacana, né? Muito, muito legal mesmo. Inclusive, dar boa noite para todo mundo que está entrando aqui na live. Tem amigos nossos aqui.
O Lucas já entrou, o Fred, o Gilmar, o Natália estava aí até agora. Então, assim, dar boa noite para a galera. E pedir para quem estiver aqui na live assistindo a gente, já vai deixando aqui nos comentários de onde vocês são, de onde que está vindo a nossa audiência. Se tiver pergunta, manda aqui naquele sinalzinho de interrogação para a gente responder depois. E vamos lá, direto ao assunto, né, o Les? Quanto tempo você tem aí de estrada nesse mercado da política? Eu comecei a trabalhar com política em 2098, na verdade, já são 25 anos. Não como profissional da política, sabe, Márcio? Mas como um parceiro no sentido de estudante. Comecei no movimento estudantil, fazendo política na Unisul, e podendo aí conviver aprendendo a conviver. Queria ser candidato a vereador lá em 2000. E comecei como militante, sabe? Juventude, aquela pegada. Quando chegou em 2002, eu ganhei a oportunidade de trabalhar como assessor de deputado estadual. E aí comecei a perceber que não tinha que ter só candidato. Era importante ter o poder atrás do poder. Ter pessoas que trabalhavam os bastidores e pudesse trabalhar um candidato desde o seu planejamento estratégico, desde a sua concepção, o nascedouro, passando por todas as etapas. E comecei a estudar. Fui para a ABCOP na época, que era a Associação Brasileira de Consultores Políticos, do saudoso Maianelli. Até o Fred Perillo e o Lucas estão aqui. A gente sempre brinca, tu é do ABCOP. Fui mesmo. Né? O professor Tadeu Comerlato e o Maianelli me abriram muitas portas. Eu fiz viagens internacionais com eles. Pude estudar, conhecer pessoas boas. E até que em 2016 eu montei a minha empresa. Eu sempre trabalhei por dentro de partido político e até que em 2016 eu saí do partido político que eu estava, depois de fazer muitas campanhas de deputados, de prefeito. Fiz campanha de governador em 2018, em Santa Catarina também. Legal. Fiz campanha de deputado. Só não fiz campanha presidencial. Eu brinco com o Lucas Pimenta já fez presidencial, o Fred também, eu não fiz ainda. Né? Mas assim, foi um aprendizado. E aí, a partir de 16 eu comecei a fazer eleições municipais, no sentido de prefeituras. Comecei a abrir meu trabalho não só em Santa Catarina, mas no Brasil todo. E hoje estou muito feliz, né? Porque estou especializado nisso. Montei o Instituto de Pesquisa, o MZ, Inteligência de Dados, e trabalho com pesquisa e estratégia. É claro que quem trabalha na política, você sabe disso, acaba fazendo um pouco de tudo. Eu brincava com o Mayanelli, falo com o Fred, que a gente tem que ser igual a Pato. O Pato, ele faz tudo. Ele não faz bem, mas faz um pouco de tudo. Ele voa, não voa bem, mas ele voa bem atrapalhado. Ele nada... Ele anda atrapalhado. E nada atrapalhado, né? Mas acaba fazendo. E a gente com política é assim. Mas hoje eu estou muito focado na questão de pesquisa, inteligência de dados, estudando muito sobre a opinião do eleitor, sobre como é que ele forma as suas opiniões, o que vai ser a eleição de 24, de 26, ou seja, como é que ele busca esse entendimento, qual o momento do voto, até que ponto que a parte ideológica, de valores de costumes vão estar fazendo com que ele tenha esse entendimento na análise do voto. Então, eu tenho trabalhado muito essa parte para poder entregar para o cliente, poder entregar para os nossos amigos, não só números, mas números com sentimentos, números com tendências. Olá, e você falou uma coisa aí. Antes de eu continuar, deixa eu só dar boa noite, porque a gente está com 80 pessoas online aqui assistindo a gente. Então, hoje é segunda-feira, tá frio na maioria dos lugares aí, tá todo mundo aqui focado. Então, boa noite para todo mundo. E você falou uma coisa aí, Les, que é muito importante da gente entender. Política ela é feita por quem está à frente e por quem está dentro do jogo, quem está atrás, que são os consultores, são os profissionais que, por exemplo, vamos lá, fez uma pesquisa bacana, coletou os dados, e aí, às vezes, se um político pegar aquilo, ele pode não ter nenhuma noção do que fazer com aqueles números, com aqueles dados. E aí tem um profissional atrás estratégico para poder ler, interpretar e criar aí os caminhos através disso, né? E na pré-campanha, como que você hoje, com o Instituto de Pesquisa, trata o assunto da pesquisa ampla na pré-campanha? Tem gente já promovendo isso ou o pessoal espera com chegar certeza. realmente? Já tem gente. Márcio, eleição, eu acredito em Deus. Na pré-campanha, na campanha. O resto me tragam números. Né? Mais importante do que a velocidade nesse momento é a direção. Então, eu tenho feito essas pesquisas quali, em algumas cidades acima de 200 mil, eu tenho trabalhado muito a quali. A quanti pouco importa agora. E abaixo de 200 mil eleitores, eu tenho trabalho a pesquisa painel. O que é a painel? É uma pesquisa quali-quanti, ou seja, ela faz perguntas fechadas e também abertas, com insights
de quali. Então, ali eu consigo entender, por exemplo, a avaliação de governo, eu consigo entender o que está acontecendo no cenário local, eu consigo entender a influência, por exemplo, do governo do estado, do governo federal dentro daquele município, eu consigo entender se o governo... Eleição municipal não tem terceiro resultado, são dois. Muda ou continua. Continua se o cara está bem e ele mesmo vai à reeleição de prefeito ou ele bota o sucessor. E muda. E muda quando o cara tá na oposição e vem para o choque. Né? A maneira de fazer oposição muitas vezes era um pouco mais ácida, mais dura, outras mais tranquila. Eu vejo muito prefeito, aqui vai a primeira dica da nossa live, eu vejo muito candidato a prefeito, Márcio, errando na seguinte situação. Tem municípios que a oposição, que o eixo de muda é bom no município, mas às vezes o cara faz uma oposição muito ácida. Quando o prefeito é bem avaliado, está acabando 8 anos, e o cara foca no prefeito e fica batendo, quando na verdade o prefeito não é mais adversário, sabe? E ele pode fazer uma oposição de uma maneira muito mais inteligente, muito mais fazendo apontamentos, mostrando caminhos, do que batendo no cara que às vezes está bem avaliado, que existe uma exaustão do poder, mas o cara não está mal, e eles ficam batendo nesse cara. Então, eu tenho notado assim, que em cada município a gente encontra realidades diferentes, né? O componente ideológico, por exemplo, eu até falei no grupo esses dias que a gente faz parte, ali, eu, você e mais um grupo de colegas, que estão aqui vários, né? Aqui está a Maga, está o Moser, está o Lucas, está o Fred, cara, que tem de gente aí, parceira, amiga nossa. Também, a Márcia entrou. A Vanessa, enfim, grandes profissionais e grandes amigos, né? No final a gente pode até bater papo, colocar eles aí no ar, porque o que eles falam de pior, tu ainda aproveita e faz uma sopa. Então, é importante que a gente possa fazer pesquisa para quê? Para acertar a direção. Eu tenho feito pesquisa painel na cidade de 200 mil habitantes, entrego questionário junto, ou seja, além de entregar a pesquisa, eu entrego números com tendência, ou seja, lá 60, 70 páginas, basicamente, de um relatório, onde eu entrego um diagnóstico, um planejamento estratégico e dou a direção. Né? Se você tem uma boa comunicação, aí a equipe de comunicação coloca em prática, a equipe política coloca em prática, e eu digo sempre, na pré-campanha é fundamental pelo menos uma pesquisa. Faz uma quali ou faz uma pesquisa quanti-quali para acertar a direção. O resto pode deixar para o ano que vem, depois do carnaval. Mas uma agora é fundamental. Não só para ver coisas novas. Né? Oi? Até para entender o DNA também do que está acontecendo na cidade, porque eu vejo que tem muito pré-candidato que está indo no escuro. Sim. Simplesmente fala, eu sou pré-candidato, vou começar aqui a criar uma rede social, vou começar a falar qualquer coisa, de qualquer jeito, quando na verdade todo o DNA ao redor dele está vibrando uma outra coisa. Então, uma falta de uma pesquisa ali tira totalmente ele de um caminho que ele podia estar trilhando de uma maneira mais correta, mais concisa, e às vezes acaba tirando ele do trilho. Era um cara que tinha uma propensão de ser um bom pré-candidato e acaba virando mais um no meio daquele bolo todo. Eu vou te dar um exemplo prático aqui. Eu posso falar até porque o prefeito entrou aqui, o prefeito Samir de Laguna, que hoje é prefeito. A gente trabalhou na campanha dele, o Fred trabalhou comigo, e ele perdeu a eleição em 2016, foi candidato em 2020, em Laguna, e ganhou a eleição. Ganhou a eleição no momento mais difícil, porque você sabe que 2020 foi o maior índice de aprovação que o Brasil teve em termos de eleição municipal. Mais de 70% que os prefeitos que se reelegeram em 2020, visto que o eleitor estava com medo, votou conservador, votou na continuidade, né? A eleição até mudou de data em novembro, foi uma eleição meio triste, porque não teve toque, não teve abraço, não teve rua, foi uma eleição diferente, né, Márcio? Uma eleição muito digital, foi uma eleição que a rede social ganhou muito corpo. Eu lembro que, vamos colocar aqui, as lives na época eram uma coisa que era constante. Toda semana tinha político fazendo live. Muito. E aí a gente conseguiu aí, fazer uma estratégia com ele e ganhou a eleição do prefeito que estava na cadeira. Por quê? Cara, muito por causa da pesquisa e estratégia. Às vezes é apertar o parafuso certo. Às vezes é entender. Por exemplo, ele era um cara que era empresário. Em 2016 ele perdeu porque ele era visto como um cara que empresário, esbanja dinheiro. Em 2020 ele foi visto como um cara que ama a cidade, que investir na cidade, quer trazer emprego. Ou seja, a maneira que você coloca isso, né, eu brinco aqui que eu digo assim, olha, amigo nosso não tem defeito, inimigo se não tiver a gente tem que colocar um. No sentido de posicionar bem o candidato, né? Eu tenho um post meu que eu coloco aqui, que é a questão do posicionamento e narrativa. Não adianta sair postando.
A parte que aparece é comunicação e mobilização numa eleição. Né? Nós estamos aqui com o mestre da mobilização, que é o Moser, que nos dá a honra da sua audiência, que é o cara que mais entende de mobilização. O Moser é conterrâneo, viu? Ele é daqui da minha cidade também. É do Rio, é? A gente é vizinho, de Volta Redonda, interior do Rio. Então o Rio é uma fábrica de fazer craque. Tem tu e tem o Moser. Gosto muito dele. Então, a parte que aparece, Márcia, obrigado pela tua audiência aí também. A Márcia é um grande profissional, colega aí. Dani do Politimax, olha, o que tem de gente aqui, vereadora, Rosane, enfim, se nós for falar todos aqui, a gente... Mas assim, eu estava te dizendo, a parte que aparece é a parte de mobilização e comunicação, né? Que é a parte de digital, que é a comunicação na rua, que é a mobilização. Mas antes disso tem o posicionamento e a narrativa. Eu invisto muito tempo em fazer realmente pesquisa, em investigar, em buscar aqueles dados que muitas vezes são gratuitos, né? Entender a eleição, o cargo que se pretende, como é que foi o histórico das outras eleições. Eu sou muito de fazer uma investigação, tá? Para que não saia postando, para que você não queime a largada. Né? Ó, o Moza está dizendo, voltaço aí. Ó. Uma Série B. Uma Série B. Eu sou Fluminense. O Fluminense foi buscar o melhor jogador de vocês, que foi o Lelê. Tá lá, o nosso centroavante. Tá vendo? Tirando aqui do nosso time. Mas, Lé, sabe uma coisa que você falou aí que eu acho muito interessante? Esse ponto de dados, né? Vamos buscar agora falar dos dados grátis que a gente tem. Inclusive, tem um amigo nosso aqui, que está online, que é o Paulo, que é do Politic, que ele tem um aplicativo que dá números, né? E é muito importante todo mundo que vai entrar nesse processo entender até dos números de votação, onde tem mais votação perto dele, como é que foi a votação do município, como se comporta. O município tem mais votos para a direita, para a esquerda, como que é? Eu acho que o Laércio travou, hein? Voltou? Voltei. Voltou. Então, é muito importante ter, e tem acesso a esses dados, né? Nos próprios sites do TSE tem. Então, entender como que o município se comportou nas últimas eleições para poder até entender quais são os próximos passos que o pré-candidato vai dar. Lembrando que é o que você falou. A gente está num momento agora que é melhor você definir a direção do que a velocidade. Então, narrativa, storytelling, criar bem ali a sua consistência através de boas estratégias de comunicação. Quando eu tenho um pré-candidato que ele faz pesquisa de 2 em 2 meses. 2 em 2 meses ele bota uma pesquisa na rua, uma pesquisa pequena para entender a localidade, mas ele coloca. E aí ele hoje ele entende posicionamento das pessoas no município, nos bairros, né? Então ele está estudando o bairro A, B, C e D, para quando chegar na campanha, ele já saber como se comunicar com cada um e ter os dados ali para trabalhar. Como que você hoje analisa esse processo que a gente está vivendo agora de pré-campanha, tá? Pesquisando agora, criando todo esse processo de pré-campanha, que vai ser aplicado a partir do ano que vem, já pensando em 2024. Como que você vê essa escala aí? Primeiro que você falou o seguinte, tá? Tem coisas que não precisa gastar um centavo para fazer, que é fundamental fazer agora. O que são? Esses dados eleitorais estatísticos é de graça. Você pode ver o comportamento eleitoral das outras eleições, você pode ver a faixa etária dos eleitores na sua cidade, você pode ver o número de filiados de partido, você pode ver a votação por cidade, por bairros, e aí tem algumas ferramentas como o Politic que te ajuda muito nessa construção. Ou seja, eu posso fazer uma visão de futuro olhando para trás e pesquisando, é de graça. O IBGE agora, o censo, nos trouxe agora de 2022 mais uma série de dados, né, que a gente pode buscar. Então, esses dados econômicos, esses dados sociais, essa pegada que nós temos aí para fazer política, você pode buscar. Né? Você pode começar a mapear, por exemplo, o perfil socioeconômico, você pode pesquisar essas lideranças que estão nos bairros, que participaram da eleição, suplentes, essas lideranças comunitárias, orgânicas, estabelecidas. Enfim, dá para organizar muita coisa nesse momento agora que você pode investigar, montar e entender, né, nesse cenário. Os projetos, as votações, enfim, dá para fazer esse encaminhamento primeiro, de pesquisar no sentido de não pesquisa científica. E no segundo momento, fazer pesquisa científica.
Ou seja, colocar o bloco na rua. Se for candidato a prefeito, não tem como fazer uma análise de conjuntura, fazer um plano de marketing, aí, um plano de ação de comunicação sem uma pesquisa. Uma, não existe. Ah, mas eu posso ganhar a eleição? Sim, pode, mas é na sorte, é no destino. Né? Eleição sem pesquisa é gambiarra. Repito, eleição sem pesquisa é gambiarra. Pelo menos uma você tem que ter, né? E aí ter pessoas que entendam. Tá aqui o Fred, que entende pra caralho, o Gilmar, tá aqui o Gilmar Arruda, meu irmão entende pra caralho. Tem que ter um cara que leia as pesquisas, tá aqui, ó. O caminho é esse aqui, o diagnóstico é esse aqui. Para fazer o candidato e a equipe dele compreender. Bom, fez a pesquisa, fez o diagnóstico, aí sim faz o planejamento estratégico, faz o plano de ação. E é isso que eu tenho feito aqui nos municípios que eu tenho trabalhado, assim, sabe? Entregado realmente uma pesquisa muito completa, com não só os números, não um PDFzinho de 10 páginas, mas sim um caderno aí com 40, 50, 60, em alguns locais até 100 páginas. Para quê? Para que a pessoa possa dar o start, para que tenha o marco zero. Daqui eu vou nesse processo. E é claro que as outras ferramentas, além da pesquisa, são de graça. Hoje, fazer, por exemplo, a análise SWOT é de graça. Você identificar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades, as ameaças, isso tudo é de graça. Dá para fazer também ferramentas em termos de pesquisar, que quando eu falo pesquisar, não é só pesquisa científica, é entender, são ferramentas que são de graça. Né? Então é importante. Vamos tocar nesse assunto agora aí. Até eu acho que é uma dica muito valiosa para quem... A gente sabe que nem todo mundo tem recurso financeiro. Muita gente vai fazer a capitalização. Pessoal, só uma coisa. Quem quiser fazer pergunta, tipo a Maga aí mandou agora, manda lá no interrogação, que depois a gente vai colocar para todo mundo ver a pergunta. Deixa eu só responder a Maga aqui essa agora. A Maga é uma das maiores jornalistas aqui de Santa Catarina, minha amiga, dá a honra da audiência, tá? E eu vou dizer para ela, Maga, pesquisa é agora, já. Quem não fez está atrasado, né? Quem não traçar a sua rota, quem não definir o seu caminho. Então, qual é o tempo de fazer pesquisa? Uma já, esse ano, uma quali bem feita ou uma painel, que é essa quali quant. Para quê? Para a definição do planejamento estratégico. Vai lá, Márcio. O Gilmar mandou aqui, ó, sem pesquisa não tem milagre. Eu vou fazer depois, eu vou fazer uma série de postagens de card só com essas frases icônicas. Essa que o Laércio falou aí, campanha sem pesquisa gambiarra, essa do Gilmar aí. Campanha assim, sem pesquisa gambiarra. Vou fazer até um card com a minha cara e a tua. Vou botar aí. Lemos, Márcio, Menegás, Laércio, dia 28 de agosto. Então, assim, uma dica valiosa que eu sempre aplico é o seguinte. Voltando a falar, tem gente que não tem recurso financeiro agora, mas entende a importância dos dados e às vezes está se capitalizando para poder fazer uma pesquisa mais para frente. Existem algumas ferramentas na rede social, na internet, que eu avalio que podem ajudar a pelo menos o pré-candidato ter alguma ideia do que a comunidade dele, aí é dele, como ela se porta, o que ela consome, o que ela pensa. São através de ferramentas gratuitas, como o Google Forms, o Typeforms. Você avalia que uma estratégia com essas ferramentas para a rede social pode ajudar um pouquinho ao cara ter uma ideia do público dele? Com certeza, eu acredito que essas ferramentas, não sei qual específica você está falando, mas ajuda muito, né? Porque hoje em dia a inovação que está tendo, a maneira que as pessoas estão se comportando hoje no termos digital, ela é muito dinâmica, né? E assim, eu até brinquei aqui com o meu pessoal, disse, olha, eu vou parar de estudar comunicação digital porque eu não consigo mais dar conta. Eu estou estudando muito pesquisa, eu estou estudando muito estratégia, porque a comunicação digital, todo dia, quando a gente acha que já sabe tudo, vem uma nova eleição. Né? Quando a gente acha que sabe todas as respostas, vem a eleição e muda todas as perguntas. Isso serve também para o sistema de inovação. Né? Quem vai fazer a eleição tem que entender de política, tem que entender de sistema de partidos, tem que entender de comunicação, tem que entender de pesquisa, mas ao mesmo tempo tem que entender que a inovação, que a tecnologia chegou para ficar, Márcio. Né? E nas cidades menores, né? Eu não sei você, mas quando a gente trabalha em cidade menor, a gente encara aquela máxima, mas aqui sempre foi assim, aqui funciona diferente. Aqui é diferente. Quem não ouviu essa, né? Quem nunca, né, Márcio? Aqui é diferente. Né? Aqui é diferente. Então, contar com essas ferramentas, né? Contar com realmente a tecnologia é fundamental para o processo eleitoral.
Eu tive a grata oportunidade durante minha carreira por ter passagens em alguns outros lugares, né? Eu já trabalhei em Brasília, já trabalhei em São Paulo, e às vezes a gente for conversar com alguém, eu já ouvi alguém falar assim, alguns pré-candidatos falarem comigo assim, ah, mas aqui não é São Paulo nem Brasília, isso aí não funciona aqui não, aqui é outra coisa. Aí eu falo, olha, deixa eu te falar uma coisa, o Facebook, o Instagram, o TikTok, o YouTube, são o mesmo no mundo inteiro. Não é aqui ou ali. O consumo de conteúdo é o mesmo para todo mundo, é entretenimento, é vídeo curto. Então, até eu vi que nosso amigo Emerson lá estava criando uma série de vídeos usando aí uma técnica da atualidade, que é deixar um vídeo rodando em loop com outro assunto, enquanto ele fala sobre o assunto principal em cima. Isso dá muito view. Isso que você falou faz todo sentido, até para quem é da área, tá? Principalmente para quem é da área no sentido de o mercado de comunicação digital, ele muda o tipo de consumo dele quinzenalmente. Quinzenalmente você tem alguma coisa diferente, pensa diferente. Agora a pesquisa, ela é a mesma, né, É, Alex? A pesquisa, a a- importância dos dados. você falou uma coisa importante agora, assim, a Vanessa coloca aqui muito bem, que todos os profissionais de comunicação precisam de pesquisa, né? E é verdade, tipo assim, às vezes você contrata um profissional de comunicação para uma campanha e não dá informações para ele, ou não dá dados, ou não tem diagnóstico para ele iniciar um processo de comunicação. Então, fazer pesquisa é importante. E aí você coloca uma questão lá, essa pesquisa sempre foi a mesma. A pesquisa também se renova, né? Não com a velocidade da comunicação digital, mas assim, a última eleição, por exemplo, nós tivemos institutos aí, principalmente a eleição presidencial, que tiveram que dar explicação de resultados que colocaram, porque erraram feio. Né? E alguns erraram porque são institutos que não têm credibilidade, outros porque, não por sacanagem, mas as ferramentas utilizadas e as perguntas utilizadas já não são mais aquelas adequadas. Eu gosto muito do Instituto da Quest, do Felipe, que para mim é um dos maiores do Brasil, gosto da Atlas, do Paraná Pesquisas, eu converso com essas pessoas, com alguns que trabalham lá, às vezes com o próprio CEO. E o que a gente nota? A gente nota também que tem que acompanhar a cabeça do eleitor. O Uhum. instituto que aceitou a pesquisa, por exemplo, presidencial aqui no meu estado, e eleição de Senado, por exemplo, que se elegeu o Jorge Seife é um carioca, que hoje é senador, que veio morar em Santa Catarina e se elegeu. E qual foi o Beleza. instituto de pesquisa que acertou? Foi aquele que colocou o partido do lado na hora de fazer as perguntas. Ou seja, fez um campo amostral bem feito, né, aplicou o questionário, mas todos os outros institutos não colocavam partido, quando na verdade as pessoas queriam votar aqui em Santa Catarina no candidato do presidente Bolsonaro. E aí ele conseguiu acertar por quê? Porque ele identificou que colocar o partido, ou seja, o eleitor médio, ou seja, aquele eleitor que não está aí para a eleição, aquele que a pauta nesse momento é o filho na escola, é o jogo de futebol, ele não está ligado na eleição. Então, ele precisava da identificação partidária, né, dessa bi-identidade entre Lula e Bolsonaro na eleição presidencial, para decidir o voto de deputado federal e de senador, que foi o que aconteceu aqui. E aí eu discuti aqui esses dias, uma discussão boa, dizendo o seguinte, e aí aceito a opinião contrária, mas vou defender minha tese. A eleição de governo de Estado, em poucos estados, a influência Lula-Bolsonaro aconteceram. Tanto que o índice de reeleição foi muito grande. Só São Paulo, veja bem, tá? Só São Paulo e Santa Catarina que os governadores não se reelegeram. Todos os outros governadores se reelegeram independente de partido. São Paulo. Então, assim, agora, para senador e deputado federal, mandou muito a eleição presidencial. Muito. Nós vimos aí, hoje, a bancada ideológica, tanto de esquerda quanto de direita, crescer muito. Nós temos hoje os deputados e vereadores temáticos, aqueles que têm lá saúde, educação como tema, nós temos os geográficos, aqueles mais políticos que eu chamo, e nós temos os ideológicos. E os Uhum. ideológicos cresceram muito vindo numa onda, por exemplo, na Bahia. Porra, na Bahia o PT fez a diferença, Lula fez a diferença. Elegeu um governador que era um poste. E o cara se elegeu ganhando o ACM Neto. Semineto, que era Você pega, uma febre na rede social. você pega São Paulo, por exemplo, com todo o trabalho que o Republicanos fez, mas é fundamental o trabalho que o Bolsonaro fez, colocando o Tarcísio, e aí o trabalho que o Republicanos fez, né, com mais dificuldade, porque não era o número do Bolsonaro, mas se elegeu também. Agora, o que eu quero dizer para você? Que a tendência ideológica ela vai aumentar. Ela vai aumentar. Não adianta que não vai diminuir. É claro que a pauta local nos municípios, Márcio, ainda vai mandar. Né? As pessoas vão votar em pessoas, votam nos problemas, mas assim,
O eleitor que acorda mais para frente na eleição, ele tem facilidade de identificar direita, esquerda, ou seja, essa americanização que eu chamo que está acontecendo na política do Brasil. E vamos ser honestos, né? Não dá para deixar de lado essa questão da identidade ideológica dentro de uma hora de uma candidatura, porque você vê hoje os perfis que são mais bombados, que têm mais seguidores, que são mais engajados na rede social relacionado à política, são perfis que têm questões ideológicas ou que têm questões temáticas muito fortes, mas surfam também nas questões ideológicas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da Tabata Amaral, que tem uma ótima comunicação digital, mas que os posts delas que são mais engajados são quando ela faz uma crítica dura à oposição dela, no caso. Então, assim, tem que entender, compreender, analisar e ver como implementar essa questão ideológica em qualquer campanha. Não dá para escapar disso. Agora, respondendo aqui a pergunta do Cristiano Fonseca, ele falou, ó, como fazer pesquisa? Tem sites gratuitos? Antes do Laércio falar que pesquisa com ele, é o que eu falei aqui, ô Cristiano. Existem alguns sites que te fornecem as opções de você fazer certas perguntas para o seu público e entender como ele pensa. Aí a gente tem o Google Forms, tem o Typeforms, que você pode extrair dados para te ajudar a ter alguns nortes. Isso não é uma pesquisa completa como a que o Laércio está falando. É que tem uma diferença muito grande, assim, ó, pesquisa. É claro que vale, sempre quando você pega um site e coloca, ou você faz uma enquete, isso vale. Se você não tem dinheiro para fazer, beleza, pelo menos você vai buscar informação. Agora, assim, o cenário ideal, né, tem um cenário possível na eleição e tem um cenário ideal. O cenário ideal, né, é que você possa fazer uma pesquisa que tenha condição científica, né, que você possa fazer um campo amostral com estatístico, com divisão por bairros e por locais, homens, mulheres, faixa etária, social, econômica, ou seja, o ideal sempre para você ter números realmente confiáveis é que você possa fazer uma construção nesse sentido. Agora, é como o Márcio falou, quem não tem cão caça com gato. Isso aí. Né? Se você não tem um cenário ideal, você passa para o cenário possível. Né? Você monta um processo para tentar chegar próximo. Agora, assim, o importante é não ficar passivo, é buscar esse entendimento de votos. Uma eleição, uma organização eleitoral, ela é como uma orquestra. Você tem que ter ali um maestro, a harmonia, e eu te diria que a pesquisa é a partitura. A pesquisa, na minha avaliação, é a partitura da eleição, entre a orquestra, entre o maestro e a harmonia. Né? Nós temos ali o maestro, que é o coordenador de campanha, que é aquele núcleo, o coordenador de comunicação, o cara que faz mobilização, e nós temos o grupo de militância, nós temos aquela parte ali que é importante, que está na eleição. E se nós tivermos uma pesquisa, é muito mais fácil validar algumas coisas. Tem coisa que é até óbvia, tem coisa que a gente já aplica e quer pesquisa só para validar se realmente está acontecendo. Né? Então, eu coloco muito essa questão seguinte: façam pesquisa para primeiro definir posicionamento e narrativa. Depois vão para o chantilly do bolo. O que é o chantilly do bolo? Comunicação e mobilização. E aqui tem gente que entende de comunicação e mobilização. Comunicação tem a Vanessa, tem o Lucas, tem o Fred. Fred é o maior treinador de políticos do Brasil. Né? Tem o Gilmar. E de mobilização, eu sou suspeito para falar, porque eu sou fã do Moser, acho ele um craque na mobilização no Brasil. Aí. Cara, é mesmo. Inclusive, isso que você falou agora, Lécio, eu tenho um exemplo disso aqui na prática. E aí, antes de responder a pergunta do Zacarias, vou falar disso um pouquinho só para o pessoal entender. Eu tive uma eleição em 2020, onde o pessoal do município falava que o problema era saúde, 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 saúde. E aí eu cheguei para trabalhar numa equipe que tinha isso eles repetiam muito isso, o problema é que é saúde. Aí eu perguntei, mas como que é saúde? O que é saúde? Porque saúde é muito amplo, saúde é gigante, saúde é enxugar gelo, a gente sabe disso, trabalha com comunicação e com política. E aí na pesquisa, o pessoal posicionou os entrevistadores muito próximo dos hospitais para poder fazer essa pesquisa e entenderam que o grande problema era a fisioterapia. O município não tinha fisioterapia, e a grande demanda que o pessoal reclamava era a falta de fisioterapia. Então, para entender como que a pesquisa, ela é um funil, ela é um filtro para você entender onde realmente atacar nos assuntos principais. E aí agora a gente pode responder a pergunta do
Zacaria, que pergunta aí, eleições proporcionais municipais. Quais seriam as pesquisas adequadas e eficazes? Assim, ó, pesquisa proporcional, eleição proporcional de vereador, eu te diria que nas cidades maiores, eu não sei qual é a cidade, eu não sei se é o Zacarias de Florianópolis, se é ele, deixa eu ver aqui. Tá aqui, o Zacarias de Florianópolis, diretor do curso de Direito da Unisul, nos honra com a presença aqui. Cidades maiores, como Florianópolis, que é o caso dele, vale a pena fazer pesquisa, né? Mas não para saber se o vereador está na frente ou não. Não é essa pesquisa. Eleição proporcional, você tem que fazer uma pesquisa quali, né? Ou seja, você tem. Qual é o foco do vereador? O vereador tem que ter bandeira, por exemplo, uma, duas no máximo. O vereador tem que ter um tema campeão, vice-campeão, não mais do que isso, né? O vereador não pode falar tudo para todo mundo. O vereador fala para o seu nicho, sobre determinado tema. Se você é candidato a prefeito, a governador, é diferente. Quando você é deputado, a vereador, você tem que ter essa definição. Então, eu sugiro uma pesquisa quali, no sentido de entender, né, e construir a reputação, porque é o momento agora de fazer relacionamento, de visitar, de fazer cadastro e de construir reputação, né, e fazendo isso, a pesquisa pode ajudar também numa eleição proporcional. Em uma eleição de cidade pequena proporcional, você não precisa nem fazer esse tipo de pesquisa, de investimento, até porque eleição é gasto, né? Então, eu queria cravar aqui para vocês. Eleição de prefeito, comecem com uma pesquisa. Eleição de vereador, se for uma cidade grande, uma cidade acima de 70, de 80 mil habitantes, por exemplo, você precisa fazer uma pesquisa quali, né? Nem que seja enquete, não precisa ter cunho científico, se não tem dinheiro. Agora, eleição de prefeito sem pesquisa é gambiarra. Tá? Pode ganhar, mas é contar com a sorte. Pode dar muito errado. Jogar a moeda no escuro, pronto. Eu tô vendo aqui que tem muita gente entrando que tá aqui no meu Instagram. Pessoal, segue o Laércio, viu? Segue que ele tem bastante conteúdo lá, legal. Quem também não me segue aqui. E tem mais pergunta aqui do Maxwell. O Maxwell pergunta pra gente aqui, Laércio, como fazer uma pesquisa painel em uma cidade de 22 mil habitantes? Só para o pessoal que entrou depois, você explicou no começo. Explica de Eu novo vou o que é explicar essa de novo. pesquisa. O que é uma pesquisa painel? A gente chama a pesquisa qual e quant. É uma pesquisa onde você tem quantitativa, ou seja, 10 perguntas fechadas, mas com insights qualitativos, com 10 perguntas abertas, que são aquelas perguntas que você deixa o cidadão entrevistado à vontade para fazer. Então, o que é a painel? Você faz um questionário, né? Saber fazer perguntas é o grande segredo de uma pesquisa, né? Se você quer as respostas certas, você tem que fazer as perguntas certas. Então, o questionário precisa ter validação científica, mas tem que ter criatividade. Né? Você tem que entender as dores da cidade, você tem que conversar antes com o seu cliente para poder fazer as perguntas certas, para você poder buscar onde é que estão os nós nesse processo. Então, o que é uma pesquisa painel? Uma quali quant, com insights, com insights qualitativos. Ou seja, vou dar um exemplo aqui de uma pergunta, né? Se você fosse prefeito dessa cidade, qual a primeira obra que você faria? E por quê? Né? Você conhece ou ouviu falar no fulano de tal? Não é só conheço ou não conheço. Eu já cheguei em cidade, por exemplo, o cara disse, aqui eu vou ganhar a eleição porque eu tenho 70% de grau de conhecimento. Aí tal. Só que eu mudei a pergunta, fiz a pesquisa, botei lá. Você conhece ou ouviu falar no fulano de tal? Aí eu botei assim, ó, Márcio, conheço e ouvi falar bem. Conheço e ouvi falar mal. Não conheço, mas ouvi falar bem. Não conheço, mas ouvi falar mal. Não conheço e nunca ouvi falar. E por quê? O que ouviu falar? Ou seja, eu identifiquei naquela pesquisa de que o cara era conhecido, sim, mas conhecido negativamente. E eu, na pergunta o que e por quê, eu identifiquei qual era, além de saber que o cara era conhecido, que era a primeira informação que ele tinha, ele estava na primeira camada de investigação e ele achou que isso era bom. Quando eu fiz essa pergunta e coloquei outra pesquisa, eu identifiquei que ele era de fato conhecido, mas ele era conhecido negativamente e eu descobri o motivo, que era a vida que ele tinha social, digamos assim, em muitos bares, e era um cara casado e frequentava muito à noite, e ele achou que isso não pegava e isso apontava na pesquisa. Então, você tem que, uma pesquisa, você tem que fazer as perguntas certas. Então, essa pesquisa painel, que é a Quali Quant, mais conhecida no Brasil, uma pesquisa que para 22 mil pessoas, como o Maxwell falou aqui, vale a pena, deve-se fazer.
porque a gente consegue identificar aí, fazer uma síntese, uma entrega de relatório, não só da candidatura dele, mas dos adversários e também de tudo aquilo que do entorno, de todas as tendências e todos os sentimentos, né? Você consegue realmente... o Fred, por exemplo, trabalhou 3 campanhas comigo, eu entregava para ele a pesquisa e ele fazia toda a comunicação digital e toda a comunicação da campanha como um todo, o planejamento de comunicação baseada na pesquisa. Então, a pesquisa facilita muito a vida do candidato, né, da equipe e da comunicação. Perfeito. O Politmax colocou em mais uma frase que eu vou montar card depois. Ó. Se não sabe perguntar, a resposta não leva a lugar nenhum. Eu estava falando isso naquele gapzinho do começo da live, que uma pesquisa, o Instituto de Pesquisa Sério, ele traz aí junto com ele todo o aglomerado de estratégias para essas perguntas. Não é só em quem você votaria, né? Quem você não votaria. Esse tipo de pesquisa é o que você falou, mudou. Tem que Mudou. entender todo o processo do que o eleitor consome, do que ele não consome, né? Cara, tem muita pergunta aqui pra gente. Eu acho que a gente tem que fazer um pinga-fogo aí para responder todas as perguntas. Tá legal, que tem muita gente participando, né? Vamos fazer um pinga-fogo aí, se você topar aqui. Vamos zerar as perguntas. Ó. Ciro Costa, qual o custo de uma pesquisa quali e quanti boa? Em torno de 15 a 20 mil reais, dependendo a cidade. Né? Quanto maior a cidade, um pouquinho mais caro, mas em torno de 15 a 20 mil reais. Pode falar algumas perguntas. Como é que fica a questão de pesquisa em cidades maiores, o Laércio? A gente geralmente fala pouco sobre isso, né? Você até estava batendo papo comigo sobre isso agora há Sim. pouco. Como que funcionam essas pesquisas em cidades maiores? Assim, eu sugiro sempre, em cidades até 150 mil, eu consigo trabalhar com essa pesquisa painel que eu te falei, que é uma pesquisa com mais entrevistas, eu faço com margem de erro aí de 3, 4%, com mais entrevistas, tá? E te dá uma entrega muito bacana. Acima de 150 mil, em cidades, 150 não, é 200 mil que tem segundo turno, né? É 200 mil? Acima de 250 mil. Em cidades que tem segundo turno, eu não consigo fazer painel. Aí eu tenho que fazer a quali. Não tem jeito. Eu preciso fazer quali, grupo focal, com mediador. 4, 5 grupos já se resolve, né? Acompanhada de uma quanti. Então, até 200 mil, em cidades que não tem, cidades pequenas, médias, né? De médias para grande, eu consigo fazer essa painel, que seria em torno de 20 a 25 perguntas, tá? Onde eu consigo entregar uma fotografia do momento, que é a quanti, né? Que é algo que... A quanti que me interessa agora é mais a rejeição de que se o cara está na frente ou não. E consigo entregar insights qualitativos de muita qualidade, com muita profundidade. Acima de 200 mil eleitores, em cidades que tem segundo turno, por exemplo, eu sugiro a pesquisa quali. Não tem como fazer essa painel que eu chamo, que é a pesquisa quanti-quali, né? Porque você não consegue fazer, entregá-la com qualidade, teria que fazer uma amostragem muito grande, um campo muito... Uma cidade como São Paulo, por exemplo, você pode fazer uma quanti? Pode, mas eu não consigo fazer uma painel. Rio de Janeiro, não consigo fazer uma painel. Eu vou ter que fazer grupos focais, né? Uma boa mediação, para poder entregar aí um trabalho de qualidade realmente e dar a bússola para o nosso candidato. Perfeito. Vamos lá aqui, o pessoal do meu gabinete digital mandou aqui para a gente. Creio que PT e PL vão se destacar em 2024, principalmente Santa Catarina PL e Nordeste PT. Vocês acreditam nisso também? Acho que é o que a gente estava falando agora há pouco. Não dá para fugir da questão ideológica, ainda mais numa eleição de novo que vai trazer 2 players aí dominando, querendo dominar espaço. Já ficou claro que o Bolsonaro quer botar a mão nas municipais, quer estar presente nas eleições, e o PT também vem para terminar o processo que o Lula começou lá na presidencial. É isso aí. Contemplando, Márcio, aí, agradecendo a participação do Matheus e do Luiz, do Gabinete Digital, eu gostaria de colocar o seguinte: o PT não fez nenhum prefeito de capital em 2020. Repito, o PT não fez nenhum em 2020. Por quê? O Lula estava preso, o momento do PT não era bom. Diferentemente agora, o PT começou a se organizar, entender que nem sempre ele tem que ir na cabeça de chapa, e em 24 eu tenho certeza que, principalmente no Nordeste, em alguns municípios, em alguns também no Sudeste, o PT vai conseguir fazer algumas prefeituras, ou, por exemplo, em São Paulo, que na outra não tinha chance, vai apoiar o Boulos, e em São Paulo vai ser direita contra esquerda. Ricardo Nunes vai chegar no segundo turno, anota aí, com o apoio do bolsonarismo, e do lado esquerdo o Boulos, que hoje é o favorito. No Rio de Janeiro, você está aí mais próximo, e se quiser discordar, por favor, nós estamos aqui para concordar e discordar. Mas Eduardo Paes vai estar no segundo turno, com o apoio de Lula,
né? Não sei nem se o PT não vai estar na chapa, porque ele tá apertando bastante, Aham. contra uma direita aí que talvez seja o vice, o que foi o Pazuello, ou o que foi candidato a vice-presidente, né? Como é que é do Rio? O vice-presidente do Bolsonaro, que perdeu? O Mourão? Não, Não, perdeu. Braga Neto. Braga Neto. Tá É, morando aqui aí. no Rio a gente está com um DNA muito forte de alguns apoiadores mais tendentes para a esquerda mesmo, né? Aí o Eduardo Paes vem com um apoio muito forte aí do PT, do Lula. O Braga Neto realmente tem aí esse processo, mas eu acho que Braga Neto. como você falou, o PT ele vai querer continuar o processo que o Lula conseguiu depois de muito tempo na escuridão, depois de muito tempo sem estar emplacando, agora eles querem ocupar esses espaços. Eu acho que vai ser novamente uma eleição, mesmo sendo municipal, que vai ter aí o viés ideológico também à frente. Aí se você pegar, por exemplo, na Bahia vai ter viés ideológico, mas é muito difícil tirar a eleição na Bahia do Bruno, do atual prefeito, que pese o PT se organizar, a esquerda também faz força. Então, a esquerda vai melhorar o seu desempenho. E a direita também. Se você pegar o PL, por exemplo, o republicano também vai melhorar. Principalmente o PL, que pós-eleição colocou o Bolsonaro e a Michele Bolsonaro, mesmo com esse cerco jurídico, colocou os dois para ser garoto propaganda e para andar, né, para colar realmente esse 22. E se você pegar algumas cidades aí importantes, eles vão disputar, vão ter muita chance. E hoje o PL só tem um prefeito de capital, só JHC de Maceió, né, no Alagoas, que é filiado ao PL. Então, veja bem, nas capitais, eu estou dizendo para vocês que o PT não tem nenhum e o PL tem um, né? Em que pesa essa eleição ter um componente local muito forte, ou seja, a pauta vai ser o buraco na estrada, vai ser a escola, vai ser a saúde, vai ser as pessoas, mas o componente ideológico vai subir muito, né? E a gente vai começar a perceber aí, mesmo quando o PL e o PT não estejam na chapa, que é o caso de São Paulo, por exemplo, onde nem o PL e o PT devem estar na chapa, deve ser Bolo e Nunes, o componente ideológico também vai estar e as pessoas vão identificar, vão escolher essas construções. Então, o que a gente pode esperar, Matheus, é sim uma eleição bipolarizada, essa americanização da eleição, mas repito, quem acha que é só se filiar no PL com uma narrativa furada, a moda caralho, assim como o PT, vai se dar Vai mal, se dar né? muito mal. Tem que criar narrativa, o posicionamento, né? Não queimem a largada, não acha que é só sair gritando Bolsonaro ou sair gritando Lula, porque não é assim, né? O eleitor hoje tem celular, ele se informa melhor, né? Para definição do voto. E a dica que fica é essa: busquem nesse momento da eleição, né? Você que é candidato ou você que está assessorando o candidato, e aqui só tem nego velho, só tem gente inteligente pra caralho aqui, sabe? É buscar reputação, né, via rede social ou no offline mesmo, e buscar contatos, dados, trazer essas pessoas para dentro. Como diz o meu amigo Moser, criar a dor comum, fazer com que as pessoas tenham aí um objetivo comum, né? Eu já vi gente, outra frase que eu gosto de dizer, não sei nem se é minha ou se eu ouvi em algum lugar, porque quando eu sei o autor, eu dou a ele. Eu já vi pessoas que ganharam a eleição com pouco dinheiro, mas eu nunca vi alguém ganhar com pouca gente. Eu não vi ainda Boa. ganhar com pouca gente. Com pouco dinheiro já vi. Ah, o dinheiro é importante? É, mas o tempo e as pessoas são muito mais importantes. A gente aproveitar bem o tempo, porque o tempo a gente não compra, ele é implacável, ele se impõe. Então a gente tem que aproveitar o tempo, as pessoas, e aí sim, claro que tem que ter um pouquinho de dinheiro, não adianta dizer que não tem um pouquinho de estrutura, porque se não tem, vai para casa. Perfeito. Depois eu vou assistir essa live de novo para poder anotar essas frases aí todas. Tem uma outra pergunta política aqui do Thiago, que ele pergunta: no campo da direita, qual vai ser o lugar que o Novo vai ocupar? O Novo, como essa ideia, agenda liberal, centro-direita, eu vejo que o Novo se apequenou muito nas últimas eleições. Eu não vejo como que o Novo vai ocupar algum espaço a ponto de não de ser protagonista, igual a gente está falando do PL do PT. Como é que você enxerga É, isso?
Eu também não vejo o Novo sendo protagonista, até aqui no estado de Santa Catarina, eu fui no Paraná esses dias, tá? Eu não vejo o Novo com esse protagonismo, né? Eu vejo o Novo ainda muito com uma identidade visual muito bonita, muito envelopado, mas ele não consegue avançar nas camadas sociais mais Exato. simples, né? Fazer com que a tia Maria e o tio Zé lá na ponta entenda essa linguagem. Eu acho que é um desafio que o Novo tem para fazer isso, né? E quero aproveitar aqui para agradecer o Politic, ó, live top. O Gilmar Arruda fala ali, o PT vai para as cabeças porque o ambiente econômico está melhorando. Perfeito, o PT vai melhorar o desempenho. E assim como o Bolsonaro tem uma performance digital e uma performance presencial e tem uma capacidade de mobilização gigante, o Lula, com os índices econômicos e falando para a camada mais simples, também está se projetando. Né? Eu não tenho E, dúvida de que isso vai acabar acontecendo, tá? Vai, e vai, olha vai que ter destaque. interessante. Concordo com o Gilmar. É, e olha que interessante. Pegando esse gancho do Gilmar, que você também estava falando, Laércio, o Novo, ele veio com aquela proposta lá na época esqueci agora do João Gomes? Não, o João Gomes é cantor. Enfim, ele veio com aquela proposta mais de focar na parte de empreendedorismo, dos empresários. E olha como é que o Bolsonaro trouxe toda essa casta para ele, né? Os empresários hoje, grande maioria, estão mais tendenciosos ali ao lado da direita do que o Novo, que era o partido que tinha essa proposta de trazer esse empresariado para dentro do processo político. João Moedo, obrigado, Thiago. E, e o PL hoje está com essa gama. E, ao mesmo tempo, o que o Gilmar falou sobre o PT estar melhorando a economia faz o processo de entender que o Partido dos Trabalhadores também não é só aquilo que a direita escracha neles. Então, vai ser uma boa briga ali, uma boa briga nivelada entre os dois. Eu penso Com assim. certeza. E assim, eu acredito que a eleição do ano que vem, tá? Ele tem algumas características que vão acontecer, né? E uma delas é o aumento do componente ideológico na eleição, tá? Ah, Laércio, mas em 2018 o Bolsonaro ganhou e em 2020 não teve componente ideológico. Primeiro, que eu já falei aqui, Lula estava preso. O Lula agora está solto e é o presidente da República e está organizando a esquerda no país e dando condições para isso. Segundo, mas o Bolsonaro teve um desempenho pífio em 2020, Lércio, como cabo eleitoral municipal. Mentira! O Bolsonaro não tinha um partido para chamar de seu. O Bolsonaro brigou com o PSL, né? Discutiu ali com o Rueda, que era o vice, e com o Bivar, O né? PCL dividiu, né? O E, PCL e rachou. disputou uma eleição, o PSL disputou uma eleição com a taxa do partido traidor do Bolsonaro. Então, nem a esquerda do PT e nem o Bolsonaro conseguiram medir a sua força naquela eleição. Exato. Diferente do que está acontecendo agora, onde nós vivemos o cenário de americanização da eleição, a esquerda organizada, o PT, onde puder botar candidato, vai colocar, mas já entendeu que aonde não pode colocar, quer ganhar a eleição para criar corpo para 2026. Então, se eu não posso ganhar em São Paulo com o PT, eu vou fazer o PT. O Lula pensa assim, eu vou fazer o PT lá e com o Boulos, porque o Boulos é meu aliado. Assim como o Bolsonaro e o PL também estão sendo pragmáticos, e o Valdemar da Costa Neto também está sendo pragmático, porque sabe que a eleição municipal, por mais que tenha suas particularidades de pauta local, acaba sendo aí importante no planejamento total para 26, onde surgem lideranças, onde se mede a força, né, dos partidos nesse cenário. Perfeito. Pergunta aqui do Marcos Augusto. A pesquisa para majoritária em reeleição deve ser conduzida de maneira especial ou diferente? Algum exemplo? Eu tenho 3, 4 perguntas que eu coloco na questão de reeleição, né, que é a questão seguinte, né? O cara, eu chamo aquele voto assim, ó, como você avalia a gestão do prefeito tal? Tem ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. O cara que diz ótimo, esse cara eu chamo de voto cristalizado. Ou seja, esse cara, se o prefeito for para qualquer lugar, esse cara tá junto. O cara que fala que tá ótimo, ele tá junto. O bom é a tendência a favor. Ou seja, o cara que fala que tá bom, tipo assim, eu tô gostando daquilo que eu tô vendo. Tá Tá legal. legal, tá legal. O cara que fala regular, ele não tá nem aí para hora do Brasil. Ele é o cara que é para aquele que a gente faz campanha muitas vezes, porque ele não tá nem aí, né? Na maioria dos eleitores médios. O cara que fala que tá ruim é aquele que eu posso ir buscar, é o tendência contra, tá? E o cara que fala que tá péssimo é o hater que eu chamo, é aquele que é contra. Ou ele é oposição, ou ele ou é o partido contrário. Então,
eu tenho essas 5 camadas. Então, eu consigo entender aonde eu tenho que fazer campanha, para quem eu tenho que fazer campanha nesse cenário. E aí eu faço uma pergunta na sequência. Eu pergunto o seguinte: você aprova ou desaprova? Porque geralmente, Márcio e amigos aqui, numa pesquisa, o que acontece? O cara que diz que está ótimo e bom, ele aprova. O cara que diz, na segunda pergunta, o cara que fala que está ruim e péssimo, ele desaprova. E aí, quando eu pergunto aprova ou desaprova, o cara que falou regular, o cara que ficou no muro, ele é obrigado a sair do muro. Então eu vejo que aquele cara que diz assim, ó, se está regular para bom ou para ruim nesse momento, eu faço com que aquele cara que não me deu uma opinião sobre o governo, onde eu usei ali 5 faixas, eu boto só aprova ou reprova. Né? Tem institutos de pesquisas, por exemplo, que confundem a cabeça do eleitor e colocam assim, o Datafolha, outros fazem isso, aprova ou reprova. Quando, na verdade, você pode... Eu posso, se quiser, colocar o seguinte, ó, ótimo, bom, bom, regular para ruim, ruim e péssimo. Tudo depende de como tu avalia, né? Nessa construção. Tem uma coisa que eu tenho para mim, eu não trabalho na parte de pesquisa, mas eu já trabalhei atuando com pesquisadores e gostava muito de entender esse processo. E eu sempre falava assim, pesquisa nunca é binário. Pesquisa não é assim, não. Pesquisa é temperatura. Ela pode ser 30, 25, 20, 10, e a temperatura ela pode mudar, assim como a cabeça do eleitor. Uhum. Não é sim ou não, quero ou não quero. Posso, talvez, vou, não vou. E aí eu lembro que uma vez eu participei de uma qualitativa, eu participei da entrevista depois com o pessoal. E é uma coisa muito enriquecedora para uma campanha. Eu acho que todo profissional de comunicação política tinha que vivenciar isso uma vez, ouvir as opiniões dos eleitores sobre o município, sobre a gestão, porque elas são variadas. E quando você está numa sala com 6, 7 pessoas sendo entrevistadas, como que uma coisa vai puxando a outra, né? Aí o cara fala assim, esse cara a gente elegeu ele, mas ele não arrumou o buraco. Aí o outro fala assim, também eu não vi lá arrumando o buraco da minha rua. Aí um vira e contrapõe. Ah, não, mas lá na rua eles arrumaram, nunca teve mais problema. Então você entende um processo que o eleitor vive no dia a dia, que muitas vezes o político, por não ter acesso a uma pesquisa, não consegue entender. Então, assim, façam uma pesquisa e abstrai esses dados para poder ter norte aí na campanha. E assim, ó, eu quero dar duas dicas aqui. Perguntaram sobre a questão de oposição. Lá atrás, eu não sei quem foi, perguntou dica para a oposição. Primeiro, tá? Nunca interrompa o adversário quando ele está cometendo erro. Tá? Às vezes eu sou da oposição, sou um vereador, eu sou candidato a prefeito, aí lá o prefeito faz um erro pequeno, tal, eu vou lá e falo pro cara agora, toca-lhe o pau, faz crítica, o cara vai lá e resolve. Gente, não interrompa o adversário quando ele está cometendo erro. Você não pode ser aqueles cara cri-cri, entendeu? Porque daqui a pouco a população não acredita mais em ti. Então, quando ele estiver errando, deixa ele errar, deixa ele se lambuzar bem. A não ser que você queira realmente apontar para ele o caminho certo, que ele acerte. Então, a oposição tem que ser muito inteligente. Em lugares que o prefeito é bem avaliado, por exemplo, onde você tem aí, ele vai para 8 anos, o adversário não é aquele prefeito. Aqui eu falei no começo da live, então é o seguinte, em vez de eu ficar tocando pau na gestão, vai visitar uma cidade, por exemplo, que tem um case bacana e mostrar que você está se preparando para fazer diferente. Você está dando recado para dentro da sua cidade, fazendo uma visita em outra, mostrando, vim ver um case legal de saúde, vim ver um case legal de transporte e tal. Ou seja, esse cara está se preparando. Vale muito mais do que fazer uma crítica infundada, né? E a outra questão que a oposição também tem que aproveitar geralmente o prefeito ou o vereador, eles vivem a chamada zona de conforto. Eles acham que estão ali, estão instalados e que o mandato não vai acabar nunca. Então, tirar o adversário da área de conforto fazer com que ele se movimente, né? É fazer ele se movimentar, é agir, né? É aproveitar o momento realmente para fazer a coisa acontecer, né? Exato. Não seja, eu brinco muito com isso também. O Guilherme falou ali, ó, evitar pautar o prefeito agora, deixar para a eleição. Exatamente, Guilherme. Exato. Tem muita gente ansiosa, achando que a eleição é domingo agora, ou queimando a largada. Tem que trabalhar, mas tem que trabalhar de maneira certa, sem ansiedade, né? Fazendo as coisas no seu devido tempo. Né? O combate fatal, o combate frontal mesmo é no ano que vem. Perfeito. E eu tenho uma premissa que eu sempre falo também. Você deve olhar os pontos que você tem que
criticar para melhorar e etc. Fazer isso com estratégia, não vai fazer de qualquer jeito. E nunca seja o brigão do bar. Ninguém gosta do brigão do bar. O cara que só fica brigando, só fica esprizinhando, só fica É isso aí. pulando. Ninguém gosta do brigão de bar. Não seja esse cara. Aqui a gente chama Seja o o cara seguinte, tá? Assim, ó, não seja usado. Você que é vereador ou que é da oposição, muitas vezes é o seguinte: alguém te usa assim, ó, vá lá tu ser o portador da desgraça. Velho, o cara que é o portador da desgraça, que leva a notícia ruim, ele não vai ser porra nenhuma. Então, toma muito cuidado para não brigar, né? O silêncio não erra. O silêncio não erra. Tem muitas vezes que a gente pode ficar mais tranquilo, não brigar, evitar brigar. Se o cara pisar no teu pé, pede desculpa, não entra na briga, porque nem a briga não leva a nada, né? A briga te leva a desgaste no processo eleitoral. o Pix fez uma pergunta aqui, que ele falou: pode falar algumas perguntas que deve ter na pesquisa? Acho que você já até falou algumas Eu coisas fiz aqui, né? algumas aqui, inclusive assim, o que eu digo, eu falei algumas perguntas aqui, mas assim, o que não pode faltar? Não pode faltar rejeição, não pode faltar a avaliação de governo federal, a avaliação de governo estadual, entender o quanto isso influencia naquele município. Não pode faltar o insight sobre qual é o seu sentimento de morar na cidade, está satisfeito, não está satisfeito, por quê? Entender se o cara que está satisfeito lá, por exemplo, Márcio, ele está satisfeito porque tem orgulho de morar na cidade ou porque a gestão está indo bem, ver onde é que se confunde, onde é que se cruza isso, né? Se o cara fosse prefeito, o que ele faria, né? Qual foi o melhor prefeito que já teve na cidade, ou seja, você conversar, deixar o cara falar, né? Deixar o cara falar. E aquelas básicas, né? Por exemplo, nunca fazer mais de 3, eu não faço mais de 3 questionários fechados para a escolha do prefeito. Você tem que fazer lá um com 10 números, 10 nomes, por exemplo. Você vota em quem para prefeito? Faz um lá com 10, um com 3, um com 2 e deu. Não faz assim 1000 questionários. Outra coisa que eles fazem agora, quero descobrir qual é o melhor prefeito. Essa é muito boa, o vice-prefeito. Essa é muito boa, né? Qual é o melhor candidato a vice-prefeito? Gente, se o povo não quer saber nesse momento quem é o candidato a prefeito e a gente está investigando, Imagina. imagina o vice-prefeito. A regra geral é: candidato a vice-prefeito ou tem ou não tem rejeição, ou tem dinheiro para ajudar na campanha. Ponto Então, final. primeiro, ele não pode ter rejeição. Às vezes é um empresário que complementa, às vezes tem que ser um segmento, né? Às vezes tem que botar uma mulher líder forte, porque o candidato é um homem, então às vezes casa na chapa uma mulher, ou o contrário, às vezes é uma candidata mulher e se coloca um homem, às vezes é por causa de uma região. O vice tem muita coisa em jogo para a escolha do vice. Agora tem duas coisas básicas. Se ele tiver dinheiro para ajudar e se ele não tiver rejeição, beleza. Porque vice com rejeição, entendam, ninguém vota no vice. O vice pode não te ajudar Mas ele pode. no voto, mas ele não pode atrapalhar. Pra caralho. Desculpa. Não, e aí você falou de uma pergunta que eu acho, que eu particularmente acho muito rica e te dá um campo de visão muito amplo. Qual o melhor prefeito que você lembra dessa cidade, né? E aí você entende como que a cidade se comporta ao entender quem é bom, se é um cara técnico, se é um cara político, se é um cara assim, assado, né? Realmente, tem muita pergunta que ajuda muito a entender o processo. Ó, o Maxwell perguntou aqui, ó. Laércio, análise rápida. Eu recebi uma pesquisa de determinado lugar que o governo tinha 48% entre ótimo e bom. 35,5% regular, 17% ruim e péssimo. Qual a sua análise sobre esse governo para Tá reeleição? eu não conheço a pesquisa, não sei se o Instituto é sério, mas se for sério, e se for uma eleição de 2 candidatos, ele tem uma chance boa de ganhar, né? Em torno de 50%, 60%, em torno de 60% de chance de se eleger. Se for com 3 candidatos, ele vai se eleger com certeza. Porque quando tem muitas candidaturas de mudança, se for uma cidade que não tenha segundo turno, se eu tenho 2, 3 candidaturas de mudança e uma de continuidade, o que acontece? Eleição, eu falei, muda ou continua. Então, o cara que é o continua faz lá 40% dos votos. E a oposição, que era o sentimento de 60%, se divide em 2 candidaturas. Então o cara se elege. Então, rejeição alta serve muito quando a eleição atrapalha quando a eleição bipolarizada, quando a eleição de mano. Quanto mais o prefeito lá tem 30 de rejeição, mas se for 3, 4 candidatos, ele está no jogo tranquilamente. Perfeito. Laércio, uma pergunta que estava aqui no nosso roteiro, que eu acho que é legal fazer, porque eu já vi gente com dúvidas sobre isso.
fez pesquisas na pré-campanha, fez agora, fez lá em março de 2024, fez em abril. Quando chega perto da campanha mesmo, pega para capar, lá no momento de campanha, fazer outra pesquisa, né? Essa pesquisa que tu fez agora serve para esse momento, chegou lá, outra pesquisa totalmente diferente. Uhum. Ou a pesquisa serve do mesmo. Não, é que assim, ó, o que que acontece, né? Geralmente a pesquisa que a gente faz, essa que eu te falei, Quali agora, ou a pesquisa painel, ela é investigativa, né? Na campanha, geralmente, eu faço uma no início da campanha Quali, ou uma painel, e depois a gente só acompanha com Quant, né? Você vai medindo, né? Algumas campanhas que têm um pouquinho mais de dinheiro pagam tracking, e a gente vai acompanhando. Então, a pesquisa que eu utilizo nas campanhas é uma pesquisa de monitoramento, é diferente, né? Ela já é com as alianças fechadas, ela já é com uma composição pronta, ou seja, é muito diferente do que é agora no sentido investigativo. Né? Nesse momento agora eu busco muito o histórico da eleição, investigar, fazer aquilo que tem que acontecer, mas na campanha é um pouquinho diferente. Você não trabalha, evidentemente, buscando assim insights qualitativos ou buscando sentimento. Na verdade, esses dados vêm na pré-campanha. Né? Por isso que o tempo da pré-campanha, eu falei aqui outra frase que você me chamou a atenção, que vai anotar, que eu já vi pessoas que ganharam a eleição com pouco dinheiro, mas nunca vi ganhar com pouca gente. Então, na pré-campanha é o momento que você tem que investigar, buscar pessoas, né, vender a sua ideia. Para quê? Para na eleição, a eleição se ganha no amarrar, não é no correr. Quando você corre, basicamente a coisa está definida. Né? E as pessoas ainda não identificaram uma coisa que eu acredito importante, que são as ferramentas da eleição. Né? As duas palavras mais fortes na pré-campanha são reputação e contatos. Busquem contatos. Transformar contato em voto. É isso que nós precisamos fazer. Transformar contato em voto. E construir reputação. Seja ela com presença, você constrói a reputação com uma boa agenda, indo em locais. Esses dias me perguntaram lá, qual é a agenda que eu tenho que ir? Eu tenho que ir em agenda que me traga ou voto ou reputação. O que é agenda com voto? É quando eu vou visitar o meu cabo eleitoral, vou visitar alguém lá que é importante para mim e que aquilo dá voto. E reputação, às vezes eu vou num evento da cidade que não dá voto, mas é um evento de uma entidade importante, é um evento que dá visibilidade, que te dá material digital para as redes sociais. Você Então, aumenta essa autoridade naquele processo. perfeito. Então, agenda boa te dá reputação, te dá voto, vá na agenda. Mas aproveitem na pré-campanha agora, gente, porque a pré-campanha pode tudo. A campanha não, a campanha tem uma série de fatos proibitivos, né, jurídicos. Eu quero aproveitar aqui, Márcio, fazer um merchan. A Realiza está aqui, nós vamos estar realizando junto com o Marcelo do Compol, lá no Maranhão, o Compol Maranhão. Né? Tem uma série de Compols aí que está acontecendo, vai ter Minas Gerais, vai ter São Paulo, Rio, Blumenau, enfim, e são eventos realmente que têm profissionais de peso para estar nisso. É importante a gente colocar que no Brasil nós temos uma pluralidade muito grande. O Brasil é conhecido no mundo, tá, pelo seu marketing político criativo. Né? Eu já tive a oportunidade de estar na Angola participando de uma eleição, trabalhando, e fui para os Estados Unidos estudar. Né? Não fiz campanha nos Estados Unidos, gente, tá? Tem gente que disse que fez aí, não fez porra nenhuma. Mas eu fui para lá estudar. Do Rio, eu fui para lá estudar, eu fiquei 15 dias na George Washington, na eleição do Obama, e o brasileiro é muito conhecido pela sua criatividade e muitas vezes pela sua falta de planejamento no exterior. Né? E eu te digo aqui de peito aberto, quando você tem, né, essa pluralidade, você vai buscar realmente conhecimento com vários colegas aí, e o Compol te dá essa oportunidade de poder saber o seguinte: eu vou no evento, eu vou investir o meu tempo, ou às vezes o financeiro, e lá eu vou encontrar profissionais realmente gabaritados. Então, quem puder se preparar, se qualificar, por favor, não deixe de fazer isso. Muito legal. Eu também aproveito aí para falar que vai ter o Compõe Blumenau também, 26 de setembro. Boa, vou estar lá. Você vai estar lá? Eu vou, Blumenau, tô Então lá a também. gente vai estar palestrando junto, pô, que legal. Nem sabia. Em breve vai ter Compol Rio de Janeiro, tá? Isso aí, em breve a gente vai anunciar também. E é muito legal ter essa oportunidade de ouvir vários profissionais, porque o mercado, a gente sempre fala isso, né, Alessio? O mercado da nossa área é extenso, é grande, tem oportunidade, tem várias vertentes que pode trabalhar, mas
pessoal tem que se especializar, É isso aí. tem que buscar conhecimento, tem que melhorar para fazer campanha mais qualificada. E eu sempre falo isso abertamente. E para você, profissional também, poder ganhar mais, poder ter seu trabalho mais valorizado. Então, é uma escala. Se especializou, aprendeu, pegou campanha, consegue fazer um É bom isso aí. trabalho e consegue ser valorizado. Márcio, eu tô com meu filho batendo na porta aqui, eu quero te agradecer muito por esse convite e vou abrir uma caixinha de perguntas ali, ficaram algumas perguntas para fazer, mas vou abrir no meu Insta uma caixinha de perguntas e vou responder, e quero te agradecer muito o convite para essa live, né, e que eu espero que o pessoal tenha gostado, vi que o pessoal gostou, né, e a gente vai estar junto aí muitas vezes, vou te encontrar aqui em Blumenau, vou ter o prazer de a gente estar junto aqui, e com certeza também quando eu for ao Rio de Janeiro, quero te visitar. Vai ser o jogo da Copa do Brasil, um jogo em casa e fora. Quando eu for no Rio, eu vou te procurar. Beleza, Laércio, eu que te agradeço. Muito obrigado aí por ter batido esse papo. Obrigado a todo mundo que participou, a galera mandou pergunta, teve aí. Volto a dizer: quem não me segue, me segue. Quem não segue o Laércio, segue ele lá. A live vai ficar salva Ah, aqui, vai para o YouTube também. eu vou dar um presente ali, ó, ele falou, qual é o presente? Eu vou mandar um PDF, né, para quem aí fez um print e nos colocou aí no marcar eu e o Márcio aí. Eu vou estar mandando um PDF super bacana também, tá? Falando um pouco sobre as mudanças que vão ter para a eleição de 24 e 26, tá? Então, marca aí o Márcio lá, faz um print aí, faz um legal aí, Márcio, a galera printar. Tá bom? Obrigado, boa noite. Fica com Deus, meu irmão. Boa noite e até a próxima. Até breve.